prometido no término daquela série Síntese Histórica da Religião, que a gente ia fazer uma aula bônus, sei lá, uma gravação, que seja, sobre a questão da religião islâmica, né? Porque, de certa maneira, ela está ligada, obviamente, ela é considerada uma religião abrâmica, então ela está ligada, né, vamos dizer, à raiz daquilo que nós definimos como religião, que é o fenômeno de um desenvolvimento pedagógico da revelação divina, desde os primórdios da humanidade até o presente, né, atual, né, ou pelo menos até a morte do último apóstolo, que é onde é completada a revelação. Então a gente tinha que encontrar uma explicação àquilo que eu considero ser o enigma islâmico. E por que enigma? Porque justamente, pelo menos para este aqui que eu vos falo, não tem uma opinião, uma certeza, um conhecimento absoluto, uma definição para o que é a religião islâmica. Eu não sei dizer, pode ser que alguém saiba e eu ainda não encontrei essa pessoa, mas alguém pode saber aquilo que eu não sei, se a religião islâmica é de fato uma religião revelada ou se ela é simplesmente uma religião derivada, certo? E o quanto há de incremento da ação divina neste fenômeno. É um fenômeno histórico de mais de 1000 anos, uma religião milenar. Então a gente não pode excluir que ali há algum elemento de graça divina. Agora, se esse elemento está como uma revelação de fato ou como apenas, vamos dizer, a livre e espontânea geração da capacidade humana de se organizar na vida e de realizar aquilo que nós chamamos de culto primevo ou religião primevo, ou seja, uma busca pela divindade, uma busca orientada pelas faculdades humanas, né? Ou se ela já tem um caráter mais regular no sentido de ser uma expressão genuína, né? Uma ordem genuína de Deus através da revelação para aquele povo. Independentemente disso, né, o fato é que o Islã se configura, pelo menos para mim, como um enigma, certo? E então, dentro daquela tese da religião plenamente realizada através do cristianismo, a gente pode tentar aqui entender alguma coisa sobre este enigma, certo? Bom, desde os primeiros séculos da era cristã, os teólogos, os filósofos cristãos, vamos dizer assim, né, em sua grande maioria teólogos, sustentaram de uma forma implícita, pelo menos, que o cristianismo representa essa plena realização da revelação, né? Então, quer dizer que do ponto de vista do cristão ou do cristianismo em si, né, existe aí uma síntese, certo? Uma síntese de tudo aquilo que é considerado revelação no fenômeno cristão, né, no fenômeno religioso do cristianismo. Então, tudo aquilo que foi religião natural, né, não quer dizer que todas as religiões do mundo se uniram dentro do cristianismo. Algumas sequer conheceram ou tiveram contato com o cristianismo. Não quer dizer que a religião regular, no caso, que está centrada na tradição profética hebraica, né, cujo ápice seria a promessa do Messias, né, ou a promessa messiânica, não quer dizer que todo esse conjunto dessa característica regular da religião, né, esse fenômeno da religião regular enquanto o povo de Israel, não quer dizer que todo ele se moveu em direção ao
cristianismo, mas quer dizer que as características inerentes a esses dois modos de ser da religião, né, eles tendem, né, a se autorrealizar no cristianismo. Então, nesse sentido, o cristianismo ele não pode ser considerado uma nova religião, né, como no caso o islamismo parece ser uma nova religião, entre outras, né, entre as duas anteriores, vamos dizer assim. Mas o cristianismo ele vai se mostrar como uma plenitude, né, uma plenitude dentro de um dinamismo histórico. Então, através de uma ideia de racionalidade divina, né, ou seja, a ideia de desenvolvimento de um verdadeiro logos na história humana, que vai ordenando os eventos, vai ordenando o mundo, né? O cristianismo ele chega com uma plena realização deste logos, que já era intuído de modo obscuro, vamos dizer assim, pelos povos antigos, das religiões naturais, e na própria Escritura ele vai se iluminando no Velho Testamento, e depois ele vai ascendendo até o fenômeno que o cristianismo chama de encarnação, né? Bom, o surgimento do Islã diante dessa ideia do desenvolvimento da religião como um logos ordenativo dentro da história, ele acontece mais ou menos 6 séculos depois, né, da encarnação do logos, e ele pode ser compreendido num certo sentido como um movimento de ruptura, ao mesmo tempo que um movimento de tentativa de abrangência, certo? Por um lado, ele é uma fragmentação, até mesmo uma regressão, né? Pois ele tem como efeito desfazer essa unidade conquistada, né, pelo cristianismo, ao tentar recuperar ali meio que seletivamente alguns elementos do próprio monoteísmo, né? Porém, o aspecto de rejeição, né, do ponto de síntese, ou seja, de compreender o Cristo como Deus encarnado, coisa que, né, o Islã meramente ressignifica a figura de Jesus Cristo, ao contrário do judaísmo que o repudia, ou seja, há aí então um elo entre essas duas realidades. A realidade judaica que não deixou o seu caráter, vamos dizer, regular para trás e se fundiu dentro do complexo de crença cristão, né? Há um paralelo entre essas duas coisas, o judaísmo e o Islã, um porque ressignifica, outro porque repudia, certo? Então o Islã, na medida em que ele ressignifica, ele tenta abranger. Na medida em que ele seleciona elementos do monoteísmo, né, e tenta dar vamos dizer, um novo olhar ao dinamismo histórico, ele fragmenta, né, essa unidade, essa síntese, aquilo que nós chamamos de aspecto sumário da religião, ou seja, o aspecto final, certo? O cristianismo, ele sempre, né, de certo sentido, ele se posicionou como essa grande síntese, né? Como essa grande síntese, a revelação plena, a última revelação, certo? E trombando, vamos dizer assim, com essa nova aparência religiosa que é o islamismo, que recusa a encarnação e reivindica uma revelação posterior, certo? Aí nós vemos que o elemento fragmentador, né, o elemento que desfaz essa síntese histórica e tenta a refazer ao seu próprio molde, à sua própria força, né, já indica o caráter fundamental do Islã, que é de simplificar ainda mais a revelação, né,
em seus elementos, vamos dizer, mais abstrato possível, certo? Pois ele se constitui como um monoteísmo diferente dos anteriores por se dizer um monoteísmo sem intermediários. Então, ele está propondo, na verdade, um retorno, né, ao modelo religioso legalista, num certo sentido, né, porque ele se baseia exatamente na vontade absoluta de Deus como uma aspersão sobre o mundo de uma lei, certo? Então ele já demonstra aí ser algo que está intrinsecamente ligado a um aspecto regular da religião. Então ele já vai se mostrando, né, como uma religião que tenta fazer uma síntese abrangente a partir de alguns elementos, e por isso ele tem que fragmentar os elementos que já estão unidos ali pela síntese cristã. Ele tem que fragmentar, mas ele tem que fragmentá-los no sentido de encontrar uma simplicidade ou vou falar uma palavra, uma bruteza ainda maior dos elementos religiosos, ou seja, há um só Deus, ele não é trindade, certo? Então há aí uma desintegração metafísica também, né? Porque ele vai ver o princípio último como uma unidade, como realmente é, mas sem os elementos que foram revelados por Cristo, que são a tripartição de pessoas, certo? Então, existem convergências relevantes, né, a partir de pontos de partida comum entre o Islã e as religiões judaico-cristã, porém, justamente por ele fazer parte de um panorama histórico, vamos dizer, que está que vem posteriormente a essas duas esferas de realidade. Então ele tem esse apoio histórico para poder observar as outras duas e refletir sobre elas. Então, antes de abordar qualquer divergência, é essencial reconhecer esses elementos que são compartilhados, né, que justificam o Islã, né, para que o Islã possa ser lido como um herdeiro parcial da tradição abraâmica. O primeiro deles é a ideia de monoteísmo absoluto, como a gente falou. Nas três religiões judaica, cristã e islâmica afirmam a existência de um único Deus, criador, sustentador do universo, transcendente, etc. Certo? Então essa é a primeira e fundamental nota. Esquecendo um pouco aqui a questão de como esse Deus vamos dizer, compreendido, né, no judaísmo como um Deus pessoal, legislador do mundo, né, um Deus que tem um nome, Yahvé. No cristianismo, as três pessoas, sendo o Logos encarnado de Jesus Cristo, né, e o Islã, o monoteísmo absoluto, ou seja, o silêncio absoluto sobre Deus. O Deus, não Yahvé ou Jesus Cristo, o Deus, a divindade, certo? Então, o segundo ponto, o segundo elemento compartilhado, é a ideia de continuidade profética, né? O Islã, ele vai se inserir dentro de uma linha profética, ou vai se auto-inserir dentro de uma linha profética que remonta até o próprio Adão, né? De Adão a Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a Moisés, de Moisés a Jesus, todos reconhecidos como portadores de revelações, ainda parciais, aí está o grande erro, né, que culmina na figura de Mohammed, certo? Então é o Deus absoluto, né, a unidade absoluta de Deus, a diversidade profética, né, que vai escalando até um ápice, como o cristianismo acredita ser a pessoa de Cristo, Logos encarnado, mas no caso do Islã, Mohammed, né, o último profeta, Cristo como um profeta, certo? E o terceiro elemento compartilhado, poderíamos dizer assim, é a centralidade da Escritura. Então, todos eles compartilham desta característica,
existem em torno, né, de um livro sagrado, que consideram a linguagem humana como um veículo da palavra divina. Embora há discordância, porque no caso do cristianismo, a gente vê que antes da escritura, a revelação, né, ela se institui como pessoa, como sujeito histórico, como sujeito humano, né? Então, a escritura, ela trata da revelação, ela não é exatamente a revelação, né? Então, dentro do elemento compartilhado, centralidade da escritura, há essa divergência. Outro elemento poderia ser a moralidade, que a gente chama aqui de teonômica, ou seja, que deriva de uma economia divina. Todas elas existe a noção de que a moralidade humana é objetiva e deriva da vontade de Deus, em última análise, né? Que essa vontade é revelada e normatizada através dos profetas, né? No judaísmo, a lei cristã, a Sharia, né? Então, há um modo de ser do homem, há um modo de ação do homem que deriva de Deus, certo? Então, esses são os elementos aí que a gente pode utilizar como referência para a gente poder sondar, né, esse enigma islâmico. No entanto, é justamente sobre essa continuidade, né, de elementos, né, sobre esses elementos que o Islã vai operar com ou sem vontade própria, né, com ou sem intenção, uma ruptura. Porque ao reivindicar ser a retomada do monoteísmo puro, original, imaculado, ele começa a rejeitar um monte de coisa, ele tem que rejeitar um monte de coisa, ele tem que fragmentar, certo? Em primeiro lugar, ele vai rejeitar toda a interpretação cristã da história da salvação, certo? E ele vai ignorar toda a ideia de uma estrutura sintética do cristianismo em relação às outras fases da revelação, certo? E em terceiro lugar, ele vai alegar uma exclusividade religiosa ou de revelação que não necessariamente implica numa mediação ontológica entre Deus e o homem. Por exemplo, a vontade de Deus sobre o povo de Israel era compreensível, era acessível ao homem através dos profetas, certo? No caso do cristianismo, era acessível através da própria pessoa de Deus encarnado. Então, existia uma mediação ontológica antes e depois do Cristo. Mas com o Islã, não. Com o Islã, Deus e o homem estão apenas, vamos dizer, eles têm uma correlação apenas no sentido de que o homem foi criado por Deus segundo a sua vontade. Então, nada da inteligência do homem, da razão do homem, pode alcançar a Deus, né, no sentido da própria revelação. Então, se por um lado é verdade que o homem não pode alcançar a Deus sozinho, senão pela abertura da revelação por parte de Deus, por outro lado, a gente compreende que o homem é dotado de características intrínsecas desta própria criação divina para que ele faça parte desta mediação ontológica. Mas no Islã, a mediação ontológica está, vamos dizer, subjugada à própria vontade de Deus. Há um voluntarismo, né, uma mediação voluntariosa, certo? Enfim, o Islã ele vai conservar uma retórica, né, abraâmica, né, que vai para poder legitimizar a sua pseudo-gradualidade, vamos dizer assim, né? Mas ele vai fazer isso enquanto move, né, numa direção contrária
ou vai se movendo numa direção contrária, que o cristianismo havia consolidado, certo? Muito por conta do seu monoteísmo estrito, né? Que é a questão que a gente falou do Deus quase que abstrato, né? Do Deus que não pode ser de forma alguma comparável com as suas criaturas, que não deixa traços nas suas criaturas, traços de si mesmo, num certo sentido, né? Ele tem profetas comuns, como é Moisés, Jesus, né? São reconhecidos no Islã, porém eles são reinterpretados, né? Como figuras humanas, sempre, né? Sempre antecessores a Moisés, então sempre a Mohammed. Então tem sempre uma coisa a ser completada no Islã. Então isso é uma característica genuinamente cristã, no sentido daquelas aulas que a gente deu anteriores a essa, certo? Então, quando se utiliza do monoteísmo, dos profetas, das escrituras sagradas, porque o Alcorão ele legitima a si como o confirmador das escrituras anteriores, Muhammad como o confirmador dos profetas anteriores, a visão de um Deus absoluto, uma unidade absoluta de Deus, que abrange as outras visões anteriores, como se fosse um desenvolvimento dialético, quase que, né? Por isso que eu acho que, de certo sentido, Hegel, esses grandes filósofos, assim, no caso, a própria ideia de física de Newton, todos eles têm esse elemento de absolutização, né? de tara absoluta pela unidade, como o Islã tem. Não sei até que ponto isso aí teve alguma influência, não vem ao caso, certo? E o Islã tem mais do que tudo uma ética rigorosa em termos de teonomia, né? Porque a lei, a Sharia, ela vai assumir o lugar da própria graça sacramental, ou seja, aquilo que foi determinado vai valer, sobretudo, muito mais do que aquilo que é, né, sob a agência de Deus, sob, né, a agência sacramental de Deus, contínua, né, histórica, etc, etc. Então, aquilo que foi estabelecido por Deus tem mais relevância do que aquilo que está sendo feito por Ele agora, certo? Então, em todos esses pontos de convergência, o Islã ele vai se recusar, né, aqui e ali ao núcleo da síntese cristã, né? Na sua riqueza metafísica, ou seja, com com o conteúdo da revelação da encarnação, da redenção, da própria mediação sacramental, tudo isso daí vai ser, né, geometrizado, né? Vai transformar tudo isso é como se você pegasse uma imagem e tirasse tudo e extraísse dela os pontos de referência geométrica, tirasse dali um desenho geométrico que explicasse aquela imagem, né? Aquela imagem de um paraíso, aquela imagem de um corpo humano, etc, etc, etc. Então, esses são os primeiros pontos que a gente tem a dizer sobre o enigma islâmico. O enigma islâmico ele se fundamenta numa espécie de convergência que desconverge, certo? Só um minuto, peraí. Vou pegar um cafezinho. Agora vamos falar das divergências, né? Aquilo que é central em termos de divergência. O cristianismo, né, a sua singularidade, vamos dizer assim, reside na união que existe entre o divino e o humano na pessoa de Cristo, certo? Então essa união é justamente aquilo que a gente falou, né, na série de aulas, que é o que permite que a religião se torne universal, no sentido de que ela é para todos os homens, porque ela está intrinsecamente ligada à natureza humana, pela encarnação. Como diz Paulo, né, capaz de falar tanto ao judeu quanto ao grego, ou seja, tanto as religiões naturais e a religião regular.
Acontece que o Islã, ele meio que rompe essa universalidade de tipo encarnacional, né, ao rejeitar este fato, certo? Porque está explícito lá no Alcorão, né, está dentro do Alcorão, que essa doutrina da Trindade é algo que eles chamam de associação ilícita, o que seria para nós aqui mesmo que dizer idolatria, né? Porque, segundo o Alcorão, isso daí vai degradar, né, a ideia verdadeira de Deus, certo? Então, o mistério cristão ele vai ser o quê? Compatível com um politeísmo, ou seja, aquilo que encontrava nas religiões naturais, certo? E como a gente disse que a religião sumária é aquela que abarca e condensa, né, todas as manifestações históricas anteriores da religião, de certa maneira é verdade, né? Aquilo que o Islã vê de politeísmo no cristianismo é a revelação cristã absorvendo aquilo que antes estava sendo revelado apenas por vias naturais, certo? Acontece que o Islã recusa totalmente isso. E quais são as consequências disso? Uma delas é a rejeição da razão como um caminho até Deus, certo? No cristianismo, o logos, né, a ideia de logos é tanto razão quanto palavra, é tanto a capacidade de compreender, de ver sentido, de ver ordem nas coisas, quanto o fato de você proferir, né, sentido através das palavras. Então, o Islã vai rejeitar o logos encarnado, né? Porque não pode haver essa na visão islâmica não há essa intermediação da inteligência divina com o homem, apenas a vontade pura de Deus com o homem, certo? Porque Deus é absoluto e não se submete à racionalidade compreensível do homem. Aí que está o mistério, aí que está o enigma, certo? Isso é uma reversão, né? A própria abertura que o cristianismo fez, a filosofia grega, etc., o desenvolvimento teológico do cristianismo, certo? A tensão entre fé e razão, né, que é conciliada no cristianismo, ela é dissolvida no Islã em favor da submissão absoluta, né? O próprio nome Islã significa isso, submissão absoluta, submissão a uma vontade, não a uma verdade, ou uma razão, ou uma palavra. Então, a rejeição da razão é o primeiro, né, a primeira consequência, né, da rejeição, vamos dizer assim, da recusa da ideia de encarnação do cristianismo. A segunda consequência é a recusa da mediação ontológica, que nós já comentamos ali. No cristianismo, né, que deveria ser a religião de síntese, que agora o Islã se autopropõe ser, o cristianismo, essa mediação ontológica, ela é tanto ontológica, mas também é sacramental e eclesial, ou seja, há o elemento do Logos, não só no homem, mas como nos sacramentos, mas como na comunidade, ou seja, na igreja. No Islã é proposto um modelo exclusivamente profético, ou seja, Muhammad não é Deus, Muhammad não é filho de Deus, ele é apenas um canal humano da revelação. Ele não é a revelação, como os cristãos dizem ser Jesus. Para o Islã, Jesus ele é um canal que depois veio um canal mais abrangente após ele, historicamente falando, que restaura, né, o monoteísmo que já está, né, ainda incompleto, corrompido, não totalmente retificado, por exemplo, nos cristãos. Então, é rejeição da razão, é recusa da mediação ontológica e também, consequência,
relativização da história divina, ou seja, da história da salvação, porque o Islã ele vai reler as figuras bíblicas à luz de Maomé. Então ele vai criar um outro modelo de explicação histórica que não necessariamente ele é fundamental para a própria salvação, como é no cristianismo. No cristianismo faz-se uma leitura, vamos dizer, tri-organizada, né? Que vê o passado, presentifica esse passado na pessoa de Cristo e lança-o para o futuro da parousia. No Islã, a leitura é retrospectiva. Então, eles fazem um anacronismo do Islã como uma forma original do monoteísmo que vai, né, fazendo autocomparações, né, de modo retrospectivo às outras religiões e consequentemente, as deixando, de um certo modo, necessitadas dessa nova abrangência que o Islã visa trazer. Certo? Então, o Islã ele não é continuação. Ele não pode ser continuação. Ele é revisão seletiva. Porque ele vai corrigindo aquilo que ele acha que estava errado. Ex post facto. Fragmentando a unidade da narrativa cristã. Então, essa fragmentação ela é tanto filosófica quanto teológica. Né? Se no cristianismo Deus tornou-se carne, e o Logos é compatível com a razão humana, o Islã, não. A encarnação é apenas uma tentativa de associação ilícita, né? de criar parcerias para Deus. O shirk, né, que eles chamam, né? Certo? E isso vai de encontro, né? A ideia de que a lei divina, né, está para além daquilo que o homem pode compreender do próprio Deus. Certo? Então, há uma fragmentação na ideia de logos no islamismo, justamente por ele não conceber, ou conceber erroneamente, o papel de Jesus Cristo dentro da revelação. E há uma fragmentação sobre a própria razão e a vontade divina, a ideia disso, né? Porque, por exemplo, em Santo Agostinho, a razão natural do homem é considerada uma espécie de fagulha do Logos divino, uma similaridade com esse Logos divino, que é iluminada por uma outra luz, que é a luz divina, a luz da revelação. Certo? E a ênfase do cristianismo está nisso. Está nessa espécie de procedimento. No Islã, a ênfase é outra. A ênfase está no voluntarismo. Né? Deus está acima da criação e da própria razão natural. A sua vontade é que manda. O resultado disso é uma religião, obviamente, baseada na submissão. O próprio nome, Islã, submissão absoluta. E não numa integração, uma comunhão metafísica entre razão e graça. Então, vamos dizer, se o Islã fosse exatamente uma progressão e o cristianismo não fosse a religião sumária, mas o Islã, por que haveria essa não comunhão metafísica entre razão e graça? Por que teríamos que quebrar essa comunhão que foi criada a muito custo, que foi conquistada a muito custo pelo cristianismo? De algo que constitui um enigma, certo? A tese cristã, né, por exemplo, a plenitude dos tempos, o que ela sustenta? Ela sustenta que, com Cristo, Deus disse sua palavra definitiva. O próprio Santo Agostinho afirmou:
né, que o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo se revela no Novo. Então quer dizer o seguinte, se o Islã vai lá e introduz uma nova revelação, uma revelação final, essa plenitude será negada, obviamente. Certo? Então, se nós cristãos considerarmos o Islã como ele se considera, nós deixamos de ser cristão na mesma hora. Por quê? Porque ele diz, o Islã diz, nas entrelinhas, que a salvação, né, os modos de salvação ainda permanecem abertos e inacabados, ou seja, que até chegar ao seu ápice no Islã. Enquanto você não se tornar muçulmano, você não conquistou a salvação. Você foi de encontro às palavras do Cristo. E isso configura uma reversão histórica e teológica. Por quê? Se o cristianismo universalizou a fé revelada, né, e racionalmente inteligível, o Islã só pode particularizar, ou seja, subordinar qualquer tipo de verdade histórica, teológica, ao texto do Alcorão. E não só ao texto, à língua árabe. Né? Porque os islamólogos, vamos dizer assim, os que estudam, né, o Islã, eles veem vamos dizer, o Islã, o Alcorão só é Alcorão porque ele é árabe. O modo de escrita tem total afinidade, total comunhão com o que está escrito lá. Não é só uma questão de tradução do que está sendo dito, não, é de como está sendo dito, como aquilo soa. A musicalidade, vamos dizer assim, da palavra escrita. Certo? Então, a história passa a andar daqui para trás com o Islã. O ponto de vista é você, do Islã, julgar o passado. Esse instituto como um monolito absoluto, como uma pedra absoluta. Não à toa, um lugar sagrado do Islã é em torno de uma pedra. Então, se o cristianismo oferece uma síntese entre natureza e graça, razão e fé, etc., o Islã ele vai optar por uma separação entre o que? Vontade divina e natureza humana. Certo? Porque ele tem que quebrar essa união, porque essa união está na encarnação do Logos. Certo? Isso daí vai implicar historicamente muitos efeitos, por exemplo, políticos, culturais. Não precisa nem dizer a crise que tudo isso causa, né, em termos históricos, dentro da própria comunidade islâmica e na sua relação com os povos em torno. O fato é que já em 1200 e pouco da era cristã, São Tomás de Aquino já, por exemplo, criticava o Islã como uma força sedutora, certo? Completamente embebida em promessa de prazeres carnais, né? Que não havia ali nenhum indício de um sinal sobrenatural, só de lendas, certo? Que nada mais fez do que perverter os testemunhos, né, do Antigo e do Novo Testamento, né? E ele recomendava que ninguém sequer chegasse próximo disso, né? Lesse, chegasse, aliás, a considerar o Islã como algo sério. Santo Tomás de Aquino. Acaba que ele conclui que os fiéis islâmicos eram bestas brutais, né? Seduzidos pela força, pelas promessas vagas de um pseudo-profeta, certo?
E isso daí, assim, no mundo medieval, vários outros seguiram o mesmo caminho de apreciação do Islã que o Santo Tomás de Aquino. Isso porque o Santo Tomás de Aquino vivia numa época que não tinha internet, né? Não tinha acesso a tudo que podia do Islã. E muito provavelmente o que ele teve acesso sobre a religião islâmica foi um cêntimo, né? Mas mesmo assim, o seu poder de síntese, de esclarecimento intelectual e de santidade, ele não poderia estar falando besteira, certo? Então, de renovação, né, da revelação, o Islã passa a tomar umas certas características aqui, considerando tudo isso que a gente falou, de uma reforma reversa, né? Se considera mais um passo no monoteísmo abraâmico, que nega Cristo, né, como divindade, reafirma que Muhammad é o selo dos profetas, ou seja, é o último profeta, o maior de todos, certo? Que mais? Nega a encarnação, né? Como a gente anda aqui repetindo várias vezes aqui, né, durante esses minutos aqui, que é o mais importante, ele nega a encarnação. Negou a encarnação, ele negou tudo, ele se auto-implodiu, porque ele elimina a mediação. E a mediação, pela razão, reduz o papel dela própria e cai na estrutura legalista baseada na mera obediência, e não no amor gratuito. Então, o que isso representa? Assim, vamos ser direto aqui. Representa uma reversão ao modelo religioso anterior, né? Que nós chamamos de síntese cristã, ou seja, a religião sumária. Isso só nos faz pensar que o islamismo é uma religião pós-cristã, mas não meta-cristã, ou seja, ela não transcende o cristianismo, ela não realiza aquilo que pretende, não supera. Se o cristianismo equilibrou a revelação com a razão, né, a única coisa que sobrou após abolir isso daí, né, o Islã abolir isso daí, é a compilação normativa da vontade divina, ou seja, são as palavras, vamos dizer, no papel. Eles chamam os judeus e os cristãos de povos do livro, mas eu não vejo o cristianismo ser o povo do livro, tanto quanto eu vejo o Islã ser o povo do livro, porque ali é uma lógica normativa da vontade divina que impera. Então, recolhido todos esses elementos, a gente, né, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que realmente o Islã ele é um enigma. Que raio de vontade divina é essa que vai lá e encarna o Logos, mas depois a gente vê que não é a encarnação do Logos, é só um profeta, e que não há mediação ontológica, né, que Deus é um absoluto completo que não pode ser referenciado a nada, que ele não há traços de Deus no mundo, apenas aquilo que foi revelado como uma norma absoluta a ser seguida. O que é isso? Não estou aqui criticando a religião islâmica. Ela, como religião, ela gerou muitos frutos, ela gerou muito, sei lá, frutos podres ou frutos bons, etc., como o cristianismo também, etc., etc. A gente não sabe o peso que há de Deus nessa religião islâmica, mas que ela é, dentro do contexto da síntese histórica da religião que eu propus aqui nessa série, um enigma, justamente por esses fatores, certo? Bom, como conclusão, a gente pode pensar na seguinte coisa, que longe de representar um avanço espiritual, por exemplo, o Islã, ele acaba por gerar um duplo movimento, aí, né? Tanto de fragmentação quanto de excessiva força de unificação universal,
o que o cristianismo já havia alcançado, né? A revelação cristã em Jesus Cristo, logo encarnado, já tinha reconquistado, metafisicamente falando, né? E nessa tentativa ele vai criar uma concepção completa da relação entre Deus e o homem, certo? Tentando, né, essa unidade metafísica absoluta que visa abarcar todas as religiões em si, certo? E, tendo isso em vista, eu sugiro aqui a leitura de um livro chamado, vou deixar as referências bibliográficas aí no corpo do vídeo, ou da série, sei lá, vou deixar aí as referências, mas tem um em especial que eu acho que todos deveriam ler, que é o seguinte, é o livro de Etienne Courbet, As Máscaras da Gnose, que lá ele vai lançar uma tese interessante que eu nunca tinha pensado. Etienne Courbet vai dizer nesse livro, na parte que ele fala de vários momentos ali, tipo o budismo, na Inglaterra, né, os poetas ingleses, literários ingleses, né, o Islã, como máscaras do movimento gnóstico, ou seja, do movimento da gnose ao longo da história. Então ele diz que, por exemplo, o Alcorão, ele pode ter sido, por exemplo, um manual de doutrina, né, de cristãos judeus, que eram chamados na época de nazarenos, que foi traduzido para o árabe, para trazer os árabes da Síria, por exemplo, para a sua religião, um modo de converter o cristianismo, mas um cristianismo repleto de heresias, ou seja, é um grupo herético que tentou, né, colonizar a Síria, os árabes, etc., fazendo isso. E é uma tese, né, ele dá lá as referências e tudo mais. E diz também que o Islã, né, ou submissão a Deus, né, que é o que significa Islã, é apenas a tradução para o árabe da religião dos nazarenos, são esses grupos heréticos, né, que foi praticado na Síria. Então, tudo se resume para ele a uma, vamos dizer, a uma heresia cristã, né, a um excesso de gnose que foi sendo espalhado e foi sendo acumulado entre os árabes, a ponto de criar toda uma literatura em torno da figura do Mohammed, que sequer nem existiu, se bobear, segundo Etienne Courbet e suas fontes. Né? Para esses nazarenos, por exemplo, ele vai dizer lá que Jesus era o Messias, de fato era o Messias, mas ele era o Messias só para o povo judeu, não era o Messias de Israel. Certo? Então, você já vê que há aí uma fonte, já demonstra totalmente a heresia nazarena, vamos dizer assim, desse pessoal. A própria palavra paráclito, né, que é vinculada ao Espírito Santo, em aramaico, ele diz que a palavra é menahemana. Eu vou falar várias vezes, menahemana. A partir dessa assonância, chegamos a Mohammed. Vou falar de novo, ó. Menahemana, Mohammed. Então, segundo ele, foi assim que essa expressão, né, esteve na origem da lenda do Mohammed. Tem um autor lá que ele cita, Christopher Luschenberg, que ele, segundo ele, foi o primeiro a ter coragem de proclamar, né, isso. O nome Mohammed do Alcorão está vinculado à ideia de um paráclito, um defensor, menahemana, que pode ser tanto o Espírito Santo como o próprio Cristo. Ou seja, uma pictorização de Cristo, o Maomé. São argumentos, né? Argumentos que o Islã poderia ter nascido ou sido exatamente uma heresia nazarena exportada para a Arábia. Enfim, mas assim fica sobre a conclusão de cada um, né? Fica aí como reflexão, né? Já que se o cristianismo integrou o monoteísmo racional e a revelação profética numa síntese universal, né, tudo que o Islã reivindica é
na prática, uma ruptura que reconstrói, né, através de uma insígnia de pureza e de submissão, né, tudo aquilo que foi antes sem a encarnação. Né, com a sistematização da lei, né, da Sharia, né, a ausência de mediação sacramental, a ruptura metafísica entre homem e Deus, né, com a lógica do Logos, sem a lógica do Logos, vamos dizer, né, para nós aqui que o Islã é uma religião, de certa maneira, antitética, ou seja, algo que contém ou implica antítese, né, incapaz de completar o que o cristianismo havia já harmonizado. Então, se nossa tese era que a religião natural, né, era uma espécie de afirmação, né, do homem, ó, há um Deus, as coisas mostram que há Deus, e depois isso, pela graça divina, desenvolveu-se, dinamizou-se em revelação regular, com uma espécie de antítese, ou seja, uma contradição. Opa, mas não necessariamente Deus são essas coisas que todos os homens pensaram, né? Bois e águias e homens com cabeças de bicho, sei lá. É outra coisa. Então vem a palavra de Deus no homem através dos profetas e gera uma antítese. E a síntese, que é a resolução desse conflito que havia entre a comunidade eleita por Deus e o mundo pagão, ou seja, judeus e gentios, que eleva a um nível, né, de compreensão do que é Deus e definitivo, a religião islâmica ela vai ser, por consequência, algo derivado dessas três modalidades anteriores, que condensa características das três, mas sem o poder de unificação, porque o poder de unificação é o Logos encarnado. Então, essa religião islâmica, ela para nós aqui, dentro do que foi dito aqui da síntese histórica da religião, vai ser uma religião, vai ser uma característica antagônica, contrária à própria sequência. O que constitui para nós o enigma. O Islã é uma religião revelada ou uma religião apenas derivada? Agradeço a todos que nos ouviram. Até a próxima e valeu!